Porque Moisés, pensa numa figura extraordinária, era Moisés para o povo de Israel. Interessante que até hoje o é para os cristãos evangélicos, que o têm em alta estima. E eu digo que sim, que Moisés foi um homem privilegiado, um homem do seu tempo, um homem privilegiado, um servo de Deus, como o próprio apóstolo vai colocar aqui, que ele foi fiel, porque ele foi constituído na casa de Deus de então, naquela economia veterotestamentária, e como ministro do santuário terrestre, como ministro das sombras e figuras, ele atuou com fidelidade naquilo que lhe fora dado, enquanto ministro do Antigo Testamento, ministro da Antiga Aliança. Ele executou com precisão aquilo que ele deveria fazer. Entretanto, a despeito da grandeza de Moisés, ele não pode jamais ser comparado a Cristo, porque ele faz parte de uma categoria de servos que passam e que tiveram a sua importância, mas que não possui em si mesmo uma importância eterna. Eu acredito que nós temos que aprender isso ainda. Infelizmente, nós somos pessoas feitas de retalhos. Essa é a verdade. Seríamos como se fosse a boneca de pano lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que não seria feito o nosso corpo de retalhos, mas a nossa constituição social, filosófica, nossa constituição ideológica, religiosa, espiritual, mesmo política, é toda feita de retalhos. Infelizmente, o homem na sociedade, o homem na sua maioria, eles costumam ver as coisas apenas por partes. Como você olha para a Escritura, se você for olhar a Bíblia por partes, ela vira uma verdadeira Babel, pensa numa confusão. Aí sabe o que acontece? Aí você passa a discutir tudo, menos o cerne da verdade. O cerne. Aí vão discutir se aquela cobra lá de Gênesis 3 era uma cobra mesmo, ou se era o diabo que se materializou numa cobra. Vão discutir se a cobra voava ou se ela tinha pernas. Aí vão discutir se a mulher deve ou não usar o véu, se ela pode ou não ser pastora, se os pés devem ser lavados ou não. Ou seja, vamos pegar qualquer discussão dentro da Escritura, a partir de um versículo ou dois, e vamos gastar a nossa vida em prol disso. E vai se perdendo com isso a verdade de Deus, vamos deixando de lado. Os irmãos, imaginem que o homem tem essa tendência de idealizar e de estabelecer as coisas que em si mesmas não têm importância real. Moisés teve uma importância? Teve. O problema é quando Moisés, ele se perpetuou enquanto um fundamento na história do povo de Israel. Os irmãos, imaginem só que o grande conflito que foi instaurado quando Cristo veio ao mundo, na sua encarnação, o conflito com os líderes religiosos, era exatamente a questão: Moisés disse, e tu o que dizes?